RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, primeiro jornal a começar com os destaques. Cabo Verde deve ter uma entidade própria com poderes para prevenir e combater a corrupção. É uma ideia partilhada pelo diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, que se encontra no Ghana num seminário promovido pelo Fundo Monetário Internacional sobre o combate à grande criminalidade. As segundas jornadas de Psicologia da Universidade do Mindelo começam hoje, a pensar no Dia Nacional do Psicólogo, que se celebra amanhã. A diretora da Escola Superior de Saúde, Sueli Reis, certifica que enfermeiros formados pela Universidade do Mindelo são procurados por países europeus. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses promove hoje a segunda formação sobre a atuação da medicina legal, com ênfase nos crimes sexuais. O público são os profissionais da comunicação social e estudantes de jornalismo. Creole Jazz Festival começa hoje à noite, imediatamente a seguir ao encerramento do ano. A 14ª edição começa com uma homenagem ao saxofonista Totinho António Domingos Gomes Fernandes, falecido em julho do ano passado, aos 60 anos de idade. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música está a participar na Conferência Anual da Federação Internacional de Indústria Fonográfica. Os alemães já têm um acordo para a formação de governo. A posse está prevista em finais deste mês e início de maio próximo. Estes e outros assuntos para acompanhar em desenvolvimento no primeiro jornal com Júlio Vero Cruz Martins e a técnica do Márcio Fernandes. Continuação de bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. As bolsas estão a subir, as ações aumentam de valor desde ontem à noite, sobretudo hoje de manhã, depois da confirmação do anúncio da suspensão dos direitos aduaneiros dos impostos pelo presidente norte-americano Donald Trump, com exceção da China, que agora vai ter que pagar para lá de 125% sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos. De resto, mantém-se, e é o próprio Donald Trump a dizer na rede social Truth Social, que lhe pertence, que a nova taxa tarifária seria aplicada com efeito imediato, ou seja, 10% para todos os países. São 90 dias de trégua que está a alimentar as bolsas em todo o mundo. A principal bolsa do Japão teve um incremento de 2.000 pontos. Todos os países devem ter entidades com poderes próprios para prevenir e combater a corrupção, e Cabo Verde deve seguir a tendência. A ideia é partilhada pelo diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, que participa no Ghana num seminário promovido pelo Fundo Monetário Internacional sobre o combate à grande criminalidade que afeta os equilíbrios macroeconómicos dos países. O fato de nós estarmos muito bem colocados a nível mundial, inclusive, não nos permite que durmamos e não façamos mais nada para estar constantemente vigilantes. Uma das primeiras conclusões desse seminário tem que ver com a questão da cooperação nacional, né? De uma relação interinstitucional muito mais forte, muito mais construída, para que se possa fazer face com melhor eficácia ao combate e à prevenção à corrupção. Por isso a indicação é que, a nível dos países, haja muito mais a promoção da cooperação nacional, do relacionamento entre as várias instituições que fazem parte. Existe efetivamente esta Comissão Interministerial de Coordenação das Políticas Públicas em matéria de lavagem de capitais, financiamento, terrorismo, mas nós temos estado a ver aqui, em alguns dos países, a existência de uma autoridade nacional para o combate à corrupção. Isto é matéria que já está consensualizada a nível do país.
Além de Daniel Monteiro, a delegação nacional integra o presidente do Tribunal de Contas, um representante da Inspeção-Geral das Finanças e a presidente do Comitê Executivo da Comissão Interministerial de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais. As segundas jornadas de Psicologia da Universidade do Mindelo começam hoje e a pensar no Dia Nacional do Psicólogo, que se celebra amanhã. A temática é variada e põe em evidência questões da atualidade, tais como a psicologia criminal e forense e a inteligência artificial no atendimento e na investigação científica. E há motivos de sobra, como realça a diretora-geral da Escola Superior da Saúde, que promove as jornadas que decorrem com o lema Psicologia, transformando desafios em oportunidades. A questão da psicologia forense justifica-se, primeiramente, pelo contexto atual, onde se começa a falar mais nessa área, mas também porque da revisão do nosso plano de curso em 2023, nós introduzimos uma nova área científica, que é exatamente a área da psicologia criminal e forense, que visa preparar, sobretudo, os psicólogos para atuarem nesse contexto. Nós não podemos negar que a inteligência artificial veio para ficar. E quem ainda está nessa fase de negar ou de não querer aderir vai ter dificuldades no futuro. Então entendemos que já era a hora de chamar um especialista neste assunto para falar-nos um pouco como é que a inteligência artificial vai impactar ou tem impactado já, em realidades mais avançadas, o trabalho do psicólogo. E como é que fazemos isso? Que aspectos éticos terão que ser tidos em atenção? Como é que se procedemos? Que desafios? E como é que vamos superar esses desafios? Sueli Reis faz um balanço positivo da atuação da Escola Superior da Saúde e, como prova principal, aponta que os profissionais, sobretudo enfermeiros formados, têm qualidade adequada tanto para o mercado nacional como para o exterior, como já acontece, disse-o há pouco, com enfermeiros. Sim, muitos. Nós temos uma parceria que funciona desde 2009 também com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E então o nosso plano de curso, quando é analisado na Direção-Geral de Ensino Superior de Portugal, acaba por ter o que nós chamamos do reconhecimento específico do grau. Depois disso, os enfermeiros inscrevem-se na Ordem de Enfermeiros de Portugal e trabalham como se fossem enfermeiros, portugueses, e podem trabalhar em qualquer país da Europa. E sim, eu não tenho neste momento preciso, eu não vou dizer que são 35 ou que são 42, mas devo dizer que já é um número considerável de enfermeiros que se formaram na Universidade do Mindelo e que hoje já trabalham em Portugal, trabalham na França, trabalham em Luxemburgo, entre outros países. Os ortóticos também são solicitados por vários países europeus, que absorvem muito mais de metade do total dos formados na especialidade. Continuamos a formar com a mesma garra, até porque é claro que pensamos que deve haver algum controle sobre a saída, massiva de quadros, de técnicos, porque no fundo é investimento do país também. Muitos se formaram com bolsa da eficácia, que é investimento do próprio país, além do investimento próprio das famílias e das pessoas. Mas esse quadro não nos tem preocupado muito, pelo contrário. Nós ficamos satisfeitos de ver que os nossos diplomados conseguem ter uma carreira de sucesso no país, mas também fora do país. E eles são muito bem aceitos. E isso é motivo de alguma satisfação, porque é prova viva da qualidade do nosso trabalho. Mas, claro, é preciso que haja algum controle nisso, porque senão estamos a formar, que é o caso da ortótica. Nós já formamos neste momento mais de 70 ortopedistas e se calhar temos apenas 20 a trabalhar em Cabo Verde. As segundas jornadas científicas de psicologia são abertas hoje à meia da tarde pelo reitor da Universidade do Mindelo, Albertino de Graça, e pelo Nobel Bastonário da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, Daniel Lopes. A saída de enfermeiros formados pela Universidade do Mindelo pode ter duas causas: a realização de concursos em número insuficiente, concursos de recrutamento, e o nível salarial praticado no país, que vai mudar para mais com os novos PCFR dos médicos e dos enfermeiros, que vão ser definitivamente acertados amanhã num encontro com os sindicatos. No entanto, o déficit dos recursos humanos em saúde mantém-se e é reconhecido pelo Ministro da Saúde. A receita de Jorge Figueiredo, anunciada ontem no Parlamento, passa sobretudo pelo recrutamento de especialistas cubanos. Nós, neste momento, já fizemos uma recolha, um levantamento
bastante exaustivo de todo o pessoal médico e paramédico que estão, neste momento, ainda fora do sistema. Portanto, já identificamos cerca de 16 especialistas e cerca de 35 médicos clínica geral e que serão absorvidos muito rapidamente ainda dentro do PCFR. Por outro lado, iremos continuar ainda um pouco dependentes da necessidade de médicos estrangeiros, com base na cooperação. Estou neste momento a organizar para estar em Cuba até finais deste mês e podermos discutir a contratação de mais cerca de 60 especialistas que irão cobrir as devidas necessidades dos hospitais centrais. Além disso, a Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos apresenta como receita mais definitiva a montagem de um programa de formação pós-graduada no próprio país. A questão vai ser abordada num fórum que tem lugar hoje à tarde na Ordem dos Médicos, com os principais stakeholders, as partes interessadas. Uma informação já certificada pelo presidente da Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos. O INPS, a Universidade de Cabo Verde, a Ordem dos Médicos, a Direção Nacional de Saúde e também o Hospital Formador, que é o Hospital Agostinho Neto. A ideia é trazer os major stakeholders para discutir a possibilidade de uma forma realística, organizar, fundamentado, um programa de formação não só em cirurgia, onde eu posso diretamente participar, mas também em áreas como a medicina interna, pediatria, obstetrícia, ginecologia, anestesia, como forma de não só capturar todos os jovens que estão a graduar da Faculdade de Medicina, outros que estão aqui que querem também ser médicos mais diferenciados nas especialidades e preencher as necessidades que existem em termos de recursos humanos nas várias áreas de especialidade. O Ministro de Saúde anunciou no Parlamento que no fim deste mês vai a Cuba para mobilizar à volta de 60 médicos para o Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde. Então essa formação vem a propósito, não é? O sistema mais sustentável no futuro, porque não podemos continuar simplesmente a depender deste tipo de programa de importação de especialistas. Temos que formar os nossos próprios especialistas aqui em Cabo Verde. Temos recursos humanos que estão cabo-verdianos na diáspora e aqui que podem participar como docentes de formação e criar programas que são de competência e de respeito e responsabilidade que podem, de facto, sustentar o Sistema Nacional de Saúde. Júlio Teixeira faz notar que a colaboração entre a Associação dos Médicos Cabo-Verdianos radicados nos Estados Unidos vai ser institucionalizada e a vinda passa a ser uma rotina. A vinda para Cabo Verde passa a ser uma rotina, sobretudo depois de um protocolo que é assinado amanhã com o Ministério da Saúde, 4 anos depois do início das missões médicas da diáspora norte-americana. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses promove hoje a segunda formação sobre a atuação do Instituto, com ênfase nos crimes sexuais, o impacto da comunicação social, dirigida a profissionais da comunicação social e estudantes de jornalismo. A edição de hoje visa capacitar os profissionais sobre a importância das práticas forenses na elucidação de delitos sexuais. Jornalista Angélica Vaz. A formação, segundo a presidente do Instituto Nacional da Medicina Legal, Ineida Cabral Sena, destaca a necessidade de um diálogo contínuo entre a medicina legal e a comunicação social para garantir que a informação correta seja disseminada, impedindo a revitimização através da cobertura imprópria dos casos. Comunicação social, para nós, a medicina legal, é o elo de comunicação que chega muito mais fácil na nossa população em geral. A medicina legal tem
evoluído, intrometido, neste caso, de uma forma positiva. Temos realizado panfletos, informação, práticas, mesmo nas escolas, com profissionais da educação, mas nós achamos que o elo também grande de transmissão desse tema, dessa formação, é o profissional da comunicação social. Termos os nossos profissionais de comunicação social preparados. A iniciativa Reforça Ineida Sena pretende partilhar aspectos importantes da atuação da medicina legal em Cabo Verde através da apresentação de casos práticos. Que já tivemos na atualidade, no que tange a medicina legal, apresentando alguns dos casos mais mediáticos que ocorreram nos últimos tempos aqui em Cabo Verde, e com isso queremos aprofundar os conhecimentos sobre a atuação da medicina legal e das ciências forenses aqui em Cabo Verde. O momento reúne especialistas da medicina forense para discutirem a relevância da cooperação entre as diferentes áreas para um combate mais eficaz aos crimes sexuais. Nesse sentido, Ineida Sena defende que a formação é para continuar. A medicina legal quer manter esse casamento com o profissional da comunicação social no sentido de auxiliar-nos na divulgação do nosso trabalho, na divulgação no que tange à questão preventiva, tange também a auxiliar a nossa população em geral na divulgação das nossas informações. A formação sobre a atuação da medicina legal e ciências forenses com ênfase nos crimes sexuais, o impacto da comunicação social dirigida aos profissionais da comunicação social e estudantes de jornalismo acontece hoje no Centro de Formação da Polícia Judiciária em Cidadela pelas 9 horas. Crioulo Jazz Festival começa hoje à noite, imediatamente a seguir ao encerramento do ano. Já na 14ª edição, o Crioulo Jazz conta com a participação de 10 artistas de 8 países e abre, como conta Joe da Silva, com uma homenagem ao saxofonista Totinho António Domingos Gomes Fernandes, falecido em julho do ano passado, aos 60 anos de idade. Homenagem a Totinho, mora no anunciar, que é um músico que trabalha nós na Crioulo Jazz. Não tem um pequeno trabalho, vídeo para apresentar, não tem homenagear e entregar alguma coisa a sua família que também está presente. E depois disso, não tem entrar com aquele primeiro projeto que é um encontro entre músicos de Caraíba, que é Creole, Modesta Flelã, e crioulos cabo-verdianos, Hernani Almeida, Ivan, Yannick e Boi Gemenges e Zulu como voz. Pronto, um encontro de cultura ali na praia. Totalmente improviso, músicos extraordinários, que seja que é cabo-verdiano e que é que vem de Caraíba, não pode dizer porque ensaio está explosivo, a gente entende logo de início porque, pronto, não tem muito a ver com o companheiro, não é? Joe da Silva, nesse momento, bilhetes, como é que está? Está bem, o bilhete tem estado a vender bem, está que a procura. A polícia acabar para encontrar aqueles bilhetes que foi roubado e então tudo está oposto para ser um bom festival. E depois do Creole, entra em cena Cabo Cuba Jazz, um grupo internacional que mistura a música de Cabo Verde com a energia da rumba cubana, salsa e o jazz tipicamente aventureiro. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música está a participar na conferência anual da Federação Internacional da Indústria Fonográfica sobre os direitos de execução pública e radiodifusão na África subsaariana, onde Cabo Verde está inserido. O encontro tem como objetivo debater e dar seguimento às resoluções e compromissos assumidos no ano passado durante a conferência realizada em Dar es Salaam, Tanzânia, nomeadamente no que se refere ao licenciamento do uso de obras protegidas. O diretor-geral da SCM, Bernardino Gonçalves, avança que o pagamento pelo licenciamento para o uso de obras protegidas na África subsaariana é ainda muito frágil e Cabo Verde, Edson Martins, está na mesma situação.
As entidades de gestão coletiva da África Subsaariana precisam trabalhar para que as radiodifusoras paguem os direitos autorais. Este é um dos propósitos da Conferência Anual da Federação Internacional da Indústria Fonográfica que está a decorrer na África do Sul, segundo o diretor-geral da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Bernardino Gonçalves diz que, em Cabo Verde, apesar das negociações com a rádio e televisão cabo-verdiana, ainda não há nada de concreto no que diz respeito ao pagamento de direitos de autor. Nem nas radiodifusoras particulares, portanto, Cabo Verde não está bonito nesta fotografia. Portanto, mesmo hoje, durante o encontro que se abordou esta temática, as entidades de gestão coletivas estão a procurar encontrar alternativas para poderem, de fato, tornar esta realidade verdade, porque, no caso de Cabo Verde, a própria lei diz que é crime, portanto, a utilização de obras protegidas sem licenciamento. Bernardino Gonçalves afirma que os criadores devem ser remunerados pelo trabalho feito. Aqueles que queiram utilizar obras protegidas se licenciem e compensem justamente aqueles que trabalharam e que criaram essas obras. E na África e também em Cabo Verde, os nossos criadores, de fato, oferecem-nos belas obras, belas composições. Então é justo que os utilizadores compensem pela utilização comercial deste trabalho, dessas obras. No decorrer da Conferência Anual da Federação Internacional de Indústria Fonográfica sobre os direitos, execução pública e radiodifusão na África Subsaariana, vários pontos serão abordados, conforme explica o diretor-geral da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Vai-se falar da importância de se construir um ambiente de colaboração sustentável entre as entidades a nível regionais. Vai-se também apresentar estudos que se fizeram, vai-se apresentar indicadores de desempenho das entidades de gestão coletiva na questão de licenciamento das rádios. Vamos ter a experiência da África do Sul no licenciamento de radiodifusoras. Vamos também trabalhar para criarmos práticas standards em termos de negociações. Participam da conferência empresas discográficas, entidades de gestão coletiva e organismo da indústria discográfica da região da África Subsaariana. Cabo Verde deve reforçar a sua posição de país democrático no concerto das nações, mas precisa de âncoras para contornar as ameaças. Uma ideia defendida por Ulisses Correia Silva na abertura da conferência subordinada ao tema Globalização e Insegurança no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais. Conflitos armados, Guerra Fria, fragilização da ONU, emergência do extremismo e do populismo, ataques à democracia, são para o chefe do governo fenómenos globais cujas marcas perduram, tal como a Covid-19, com o agravante de estarem inseridas na era da inteligência artificial. No Concerto das Nações e perante este quadro, defende o Primeiro-Ministro, Cabo Verde deve ser fiel à sua posição de país democrático e que precisa de âncoras para melhor defender os seus interesses. Nós temos uma história, temos uma identidade, temos relações económicas intensas com a Europa, quer investimentos, quer turismo, quer parceria para o desenvolvimento. A diáspora deixa de ser um fator importante das nossas opções. Estão localizadas essencialmente nos Estados Unidos e na Europa e no continente africano. A nossa localização é a necessidade de um país pequeno ter âncoras, quer para a economia, quer para a segurança. Por isso nós definimos desde cedo que o centro do nosso interesse enquanto país está no Atlântico Médio e nessa ligação e nesse triângulo entre as Américas, a África e a Europa. E na base dessas opções nós entendemos que Cabo Verde deve manter e aprimorar um posicionamento de distinção no conceito das nações pela democracia em primeiro lugar, boa governança, credibilidade, boa reputação, confiança e previsibilidade das relações com os nossos parceiros e com os investidores. Ulisses Correia Silva lembra que a segurança marítima é definida como elemento central no novo conceito estratégico de defesa e segurança nacional, justamente devido aos riscos da localização geoestratégica. Nós temos uma parceria especial com a União Europeia e tem um pilar de segurança e estabilidade. Pertencemos às OPACAS, que é a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que engloba Angola, Argentina, Brasil,
Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e alguns outros países. Nós temos a sede do Centro Multidimensional da Coordenação Marítima da Zona G, que engloba Gâmbia, Guiné-Bissau, Mali, Senegal e Cabo Verde, que tem exatamente uma função de coordenação visando precaver e combater a insegurança e criminalidade e pirataria marítima e facilitar o comércio entre os países. Temos uma opção muito clara de parceria com a NATO e está estabelecido no Conselho Estratégico de Defesa Nacional relativamente à segurança marítima, na tal perspectiva de que o país pequeno e localizado onde nós estamos, de tudo aquilo que é a nossa configuração e tendo em conta tudo aquilo que são as ameaças reais. Então as opções que nós temos de tomar hoje não é só para o dia de hoje, é para ter Cabo Verde um país seguro para as próximas gerações. Ter âncoras, sublinha o Primeiro-Ministro, porque o não alinhamento nunca existiu e é cada vez mais uma ideia romântica. Palavras de Ulisses Correia Silva no ato de abertura ontem à tarde da conferência promovida pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais sobre globalização e insegurança. O presidente francês Emmanuel Macron admite a possibilidade da França reconhecer a Palestina como Estado em junho já deste ano. Júlio Vera Cruz Martins com o Primeiro Jornal, neste momento 7 da manhã, 25 minutos em Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.